Criando filhos saudáveis. Este será o título da nossa 12ª lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe de adultos. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar estudando juntos esta revista em que nós estamos falando a respeito dos relacionamentos familiares. Hoje, na nossa penúltima aula, para a glória de Deus, nós iremos estudar um pouquinho a respeito da criação de filhos saudáveis. Nós já estudamos nesta revista ao longo do trimestre algumas histórias, algumas menções bíblicas a respeito de famílias que não foram bem-sucedidas, de famílias que desagradaram a Deus, de filhos que infelizmente fizeram escolhas ruins, apesar de terem recebido uma boa educação. Mas hoje nós iremos falar sobre a capacidade de criar filhos saudáveis. Nosso textuário encontra-se em Lucas, no capítulo 2, e versículo 52, e vai nos dizer que crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Na verdade prática, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 40, 42 ao 52. Vamos ler juntos? E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Nós estamos diante de um texto tão rico. Nós fizemos esta mesma leitura na classe juvenis e eu comentei, gravando a pré-aula, que este é o relato que nós temos a respeito da vida de Jesus, da adolescência até a vida adulta. É o único relato que nós temos sobre como Jesus passou a sua adolescência e a sua vida adulta. Justamente no momento em que Jesus estava cumprindo a lei, no seu bar mitzvah, que ali aos 12 anos de idade, o menino judeu se tornava parte ali da lei, ele era considerado já um adulto. Então nós vemos que aqui neste pequeno relato de Lucas, nestes alguns breves versículos, Lucas compartilhando conosco como viveu Jesus, crescendo em estatura, em tamanho, em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Então na aula de hoje nós temos 3 objetivos. Primeiro, revelar a normalidade da família de Jesus. Segundo, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. E terceiro, explicar o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. A introdução da nossa aula vai nos falar o seguinte: o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou o pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era, de fato, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, conforme o Evangelho de João vai nos dizer no 1º capítulo. Nesta lição, nós estudaremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa do nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Primeiro tópico: uma família normal. Dados gerais da família de Jesus. José e Maria eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé, e o casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que a sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado
pelo Espírito Santo, ou seja, ela não tinha traído a José. Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Nós podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus, que vai nos dizer: e José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículos 24 e 25. Então aqui nós temos algo que é doutrina para nós e que se difere dos nossos irmãos católicos a respeito do fato de que José e Maria tiveram um casamento normal após o nascimento de Jesus. Normal quer dizer que eles desfrutaram daquilo que é reservado para o casamento. Prova disso é que eles tiveram outros filhos. Então nós temos aqui, justamente no segundo tópico, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante: Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais 2 irmãs, ou seja, em torno de 6 filhos. Os seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Somente depois de sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e o receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Jesus Cristo. E mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Segundo tópico, o modo de criação de Jesus. Primeiro subtópico, Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, tudo que envolvia o seu nascimento, tudo que envolveu o período que eles tiveram que fugir para o Egito para não serem mortos, o anjo aparecendo e dando instruções aos seus pais, realmente tudo que envolvia ali a vida de Jesus, o nascimento dele, a criação dele, foi especial. Ainda assim, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar, conduzir a diferença, sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu, segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida: a infância, a adolescência e a juventude. Segundo tópico, a infância de Jesus. Após nascer em Belém da Judeia, o nosso Senhor foi colocado num colcho para ração aos animais. Não se tratava de um objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham outra alternativa. Realmente, eles só tinham aquele nascimento para dar ao filho deles, que no caso era o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Verbo que habitou entre nós. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Aqui nós temos um costume judaico. Os judeus só levam um menino, principalmente, para a circuncisão no 8º dia de nascido, de acordo com a aliança que o Senhor fez com Abraão. E o nome da criança só é dito, só é falado no 8º dia de vida, no momento ali da circuncisão. Antes disso, o menino judeu não tem o seu nome revelado. A menina não tem uma regra, mas o menino judeu só tem o seu nome contado, revelado para o mundo, para a família, para os pais dos pais, os avós, no período ali do momento que está acontecendo a circuncisão, ou seja, no 8º dia de nascido. Antes disso, não há revelação do nome. Portanto, Jesus era um nome que só Maria e José sabiam, por conta do anjo. As demais pessoas que estavam ali ao redor deles, os familiares, não sabiam que este seria o nome de Jesus. Então, no 8º dia, ele recebeu o nome de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante aos dos outros meninos nascidos em Israel. Então, é assim até hoje na cultura judaica, e foi assim com Jesus, porque Jesus veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Às vezes a gente olha para Jesus e fala: Jesus veio reformar tudo. Não, calma. Primeiro ele cumpriu todas as exigências da lei. Depois ele nos trouxe novas informações. E que tem gente que acha melhor, eu acho que são mais puxadas, Se antes na lei só o ato do adultério era considerado pecado, agora, de acordo com Cristo, olhar para uma mulher ou para um homem e desejá-lo já é adultério. No seu coração você já cometeu adultério. Veja como o Senhor ele vai nos trazer uma interpretação mais profunda da lei, que agora tem mais a ver com o interior, porque Jesus fala muito de interior, O cristianismo é muito sobre quem
nós somos no interior, justamente porque sem Cristo, do nosso interior só provém males, né? Nós não somos bons por essências, é Cristo quem nos transforma, é Cristo quem nos santifica, quem nos separa de uma vida de pecados. Mas continuando a falar de Jesus, o nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer outro menino da Judéia, e ele cresceu e se desenvolveu sob os cuidados de seu pai, dos seus pais, né? Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, principalmente a vida espiritual, ele precisava do cuidado dos seus pais. O nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes, até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Nós temos agora no próximo tópico a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi a sua experiência aos 12 anos, em Jerusalém, com os doutores da lei, aquela que nós lemos aqui no início. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, que no hebraico se chama uma cerimônia, né, o Bar Mitzvah, que é o momento onde o menino ali vai ser introduzido na vida religiosa. A ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por conta da observância dos deveres religiosos, como participar das 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Eram as 3, né? Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltavam para suas cidades. Os pais do nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Jesus, um menino, um adolescente, deixando os mestres da lei, os doutores da lei, assustados com a sua inteligência, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria. Mal sabiam eles que aquele era o Verbo encarnado, o Filho de Deus. Imagina, para quem interagiu com Jesus aqui na vida terrena, de repente era o Filho de Deus. Quantos não creram, não é mesmo? Que nós não venhamos, né, a cometer o mesmo erro. É claro que nós não estamos interagindo com Jesus humanamente falando, no sentido físico. Agora ele não está mais conosco, voltou para o Pai. Mas olha o privilégio que é conhecer a Jesus, que é ler as Escrituras e saber a respeito dele. Nós não estávamos lá, mas nós conhecemos a história. O Senhor inspirou autores bíblicos para que eles nos escrevessem estes relatos, para que hoje, tantos anos depois, nós estivéssemos estudando numa escola bíblica dominical os textos a respeito da infância, adolescência e agora nós vamos falar sobre a juventude de Jesus, o nosso Senhor. Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão relatadas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos, visto que José já havia morrido. É possível que Jesus tenha sido responsável pelo sustento da família por esses anos, e quando chegou a idade que o pai estabeleceu para iniciar o seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. É importante falarmos um pouquinho a respeito do auxílio de educação cristã que a revista nos trouxe. Ela vai nos falar sobre a formação da imaginação, do imaginário da criança. Quando nós falamos de passar a palavra de Deus aos nossos filhos, nós precisamos entender que existe o entendimento de acordo com cada idade. Até o tempo de atenção das crianças ao longo de cada idade, eles são diferentes. Nós estamos falando numa lição a respeito de criar filhos saudáveis. E algo muito importante nessa criação de filhos saudáveis é o imaginário da criança. Nós estamos em uma geração cujo imaginário das nossas crianças, dos nossos filhos, tem sido cada vez mais contaminados por desenhos que vão contra aquilo que a palavra de Deus nos diz, por histórias, por livros, por comentários, por ensinamentos nas escolas, nas creches, que não condizem com a palavra de Deus. Então, nós, pais cristãos, temos uma responsabilidade enorme
na formação do imaginário dos nossos filhos. Isso quer dizer que no imaginário é literalmente, né, o local onde está armazenada as informações a respeito do que é bom e do que é errado, do que é certo e do que é errado. Do que é bom ou errado não, do que é bom e do que é mal, do que é certo e do que é errado. Desculpa, eu falei errado. Então é importante que os nossos filhos saibam exatamente quais atitudes são boas e quais são ruins. Isso quer dizer que livros, histórias, filmes, desenhos que têm personagens cuja índole é meio, como que eu posso dizer, não está bem definida, sabe, ele não parece nem bom e nem mal, isso para a criança não é bom. Os nossos filhos precisam saber exatamente o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. E a lição nos dá a ideia de, durante a infância, ler a coleção completa do Lewis, né, o C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Porque nós sabemos que é um texto, é um livro, na verdade, né, que possui como autor alguém que era cristão. Em todo o enredo ali das Crônicas de Nárnia, nós temos uma glorificação do nome de Deus e nós temos personagens cujos objetivos, né, cuja a forma deles falarem, deles agirem, está envolvida na cosmovisão cristã. Então esses personagens apontam bem o que é certo e o que é errado. Inclusive, caso os irmãos queiram se aprofundar nesse assunto, porque aqui nós temos que concluir a aula, me segue lá no Instagram. Eu estou preparando um conteúdo agora para falar, provavelmente no próximo mês, a respeito da formação do imaginário da criança e do como os livros clássicos podem nos ajudar. Sabe aqueles livros clássicos que em algum momento nós demonizamos? A Bela Adormecida, A Bela e a Fera, O Patinho Feio, Pinóquio? Estes livros podem nos ajudar bastante na formação do imaginário cristão dos nossos filhos. Então, se você tem curiosidade sobre o assunto, deseja saber mais a respeito, me segue aqui no Instagram, que nós estaremos comentando um pouquinho mais a respeito desse assunto. Vamos continuar a nossa aula? Terceiro tópico, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 51 e 52, nos diz o seguinte: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Primeiro subtópico, Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler, a escrever, viveu uma vida simples, pois a sua família era pobre. O nosso Senhor cresceu em sabedoria, ou seja, a sua relação com o Pai, Deus, o Pai Celestial, os seus princípios de vida e a disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria antes de estatura. Segundo subtópico, Jesus crescia em estatura. Então a palavra aqui, estatura, se refere ao crescimento, ao desenvolvimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico, né, do nosso Senhor. Então Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha a estatura mediana de qualquer judeu, o seu corpo era normal, era saudável, não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho da carpintaria. Então ele tinha ali capacidade, né, técnica para operar com as mãos, com o corpo, fazendo força, levantando tábuas, pedaços de madeira, cortando, serrando. Ele era um marceneiro. Mais do que isso, é importante entender que nessa época a marcenaria não estava ligada apenas a trabalho com madeira, como está hoje, mas o marceneiro era mais ou menos o que o construtor faz hoje. Então Jesus, não é que ele só produzia ali materiais, objetos, utensílios para casa de madeira, não, Jesus construía casas, tá? Eu sei que às vezes a gente olha e fala, como assim? É porque marceneiro para nós é um trabalho muito específico, mas na época de Jesus, o marceneiro, né, a forma como essa palavra foi traduzida ao longo dos anos na Bíblia Sagrada e chegou até nós estamos falando de um construtor, de alguém que construía casas. Portanto, o trabalho de Jesus era bastante físico, o Senhor trabalhava ali utilizando o seu corpo como instrumento, e ele tinha plenas capacidade de se locomover, né, tinha um corpo saudável, a ponto de que ele conseguia trabalhar dessa forma bastante física. Terceiro subtópico, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais o acharam, no templo, discutindo com os doutores da lei. Gentilmente ele respondeu para seus pais: por que é que estavam me procurando? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?
Então, em nenhum momento, Jesus perdeu a sua consciência para com a sua missão no mundo, para com a sua responsabilidade. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma de nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Quarto subtópico, lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, nós podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter essa consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e também de maneira geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus, que não manifestavam predileção pelos filhos. Por exemplo, na singeleza de Maria, de acordo com o que Lucas nos registra, em guardar tudo no coração. Isso nos revela que ela tinha uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Portanto, ela não ficava mencionando aquilo para os outros filhos, por isso ela guardava no coração. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. E a lição de hoje tem mais um auxílio de educação cristã que vai falar sobre um tempo de qualidade com os filhos por meio da leitura. Nós já falamos aqui sobre a formação do imaginário, sobre a leitura de Crônicas de Nárnia. A leitura é fundamental. Eu sou professora de português, eu acredito que já tenha mencionado para os irmãos em algum momento. Então, quem me acompanha no Instagram sabe que leitura é algo que faz parte da minha casa. Eu fui criada em uma casa onde existiam muitos livros. Até hoje eu chego na casa dos meus pais e tem livro espalhado por todo lugar porque eles leem muito. E esse é um costume que eu trouxe para minha casa. Eu sou uma leitora, eu fui me formar em letras português e inglês, com foco em fazer em literatura por conta desse amor pelos livros. E eu tenho criado a minha filha também muito voltada para a leitura, fazendo muita leitura, mostrando muitos livros a ela, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que ela está em forma escrita. Nossos filhos não têm capacidade, quando eles chegam ao mundo, quando eles são ali bebezinhos, pequenininhos, criancinhas, em ler uma Bíblia desse tamanho. Olha só o tamanho dessa Bíblia. Nós temos dificuldade em ler uma Bíblia desse tamanho. Então, ao longo da vida, nós vamos expondo os nossos filhos à leitura a fim de que eles consigam ter a capacidade de ler a palavra de Deus em sua totalidade, completa. Um leitor que consegue ler toda a Bíblia, os 66 livros, é alguém que foi em algum momento da sua vida que teve a oportunidade de ser exposto à leitura a ponto de conseguir ler toda a palavra de Deus. Agora, se nós não tivermos nenhuma exposição à leitura ao longo da infância, da adolescência, da juventude, ler a Bíblia vai ser muito difícil. Nós temos muitos cristãos que nunca leram uma Bíblia. E é uma pena. Mas a capacidade de ler, o gosto pela leitura, influencia muito na nossa capacidade de ler a Bíblia. Ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, é uma das principais formas de conhecermos a Deus. O Senhor se revela através da palavra escrita, porque não é só um conjunto de textos, de escritos, não, é a palavra de Deus, ela foi divinamente inspirada e ela tem o poder de nos ensinar. Então é por isso que a leitura é tão importante. Na criação dos nossos filhos, nós precisamos incluir a leitura. 5 a 10 minutos por dia é o suficiente para que o seu filho vá, durante a infância, desenvolvendo a capacidade de leitura. Você tem ali um bebezinho, começa a ler para ele 5 minutinhos. Pega um livrinho, lê um livro para o seu bebê. Vai crescendo, vai ficando maior, você vai lendo textos que tem um pouquinho mais de texto, um pouquinho menos de imagem. Conforme a criança vai crescendo, a proporção de texto para imagem na página vai diminuindo. Olha só para essa página que nós temos aqui. Esse tanto de imagem e todo esse tanto de leitura, de texto no caso. Conforme a criança vai chegando a uma idade, uma criança, por exemplo, de 6 anos, é capaz de ler uma página desse tamanho, que tem essa quantidade de imagem, o que 30% mais ou menos da página, e toda essa quantidade de leitura, de textos. Então os nossos filhos eles vão aprendendo a ler a Bíblia desde pequenininhos. A primeira Bíblia que você dá para o seu filho é uma Bíblia que só tem imagem. Às vezes tem uma linha lá escrita de texto. Por quê? Porque ele não tem capacidade ainda de assimilar aquilo, mas ele já vê as imagens. Então é muito importante a leitura. Se você quiser aprender um pouco mais a respeito desse assunto, eu te aconselho a me seguir lá no Instagram, que é onde eu falo um pouquinho mais
a respeito disso. Para concluir a nossa aula, nós temos aqui: a família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, nós aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileção pelos filhos. Já estudamos aqui o que a predileção pode causar numa família, com os exemplos de Isaac, de Rebeca, depois com o que Jacó fez e acabou acontecendo na vida de José. Mas enfim, a respeito dos filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que a nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento, espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Eu sei que a gente falou bastante a respeito de leitura hoje, de formação do imaginário, até parece que não tem nada a ver, né? Mas está na nossa revista, principalmente porque proporcionar um ambiente agradável para que os nossos filhos desenvolvam a sua espiritualidade, né, está ligado com a capacidade de leitura. Então, conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus é o primeiro passo para que os nossos filhos se desenvolvam de forma espiritual e conheçam a Deus. Amém? Professor, eu desejo que na penúltima aula deste trimestre o Senhor te abençoe, que você possa falar a respeito de Jesus, da família de Jesus, da criação de Jesus, com graça, com sabedoria, que o Espírito Santo te alcance e que você esteja debaixo da vontade dele, falando as palavras que ele colocar na sua boca, para que essa aula, seja ministrada de uma forma que os seus alunos, que os nossos irmãos e irmãs possam sair edificados dessa aula, da ministração da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, muito obrigada por ter chegado até aqui, até a próxima aula.